Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na perseverança, em mais um dia sempre buscando do alto. A palavra diz: ninguém pode receber algo se não for lhe concedido do alto. A sabedoria, o Senhor concede deliberadamente a qualquer um que busca a sabedoria que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. A palavra diz, ele afirmou, assim como afirma, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ninguém vem ao Pai senão por aquele que o Pai o enviou, fez grandes sinais que seria impossível enumerar todos, aonde passou pelo martírio, pela morte de cruz, aquele que diz: estive morto, mas estou vivo, aquele que nos ensina por que procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa, que está no centro do trono, que agindo ele não há quem possa impedir, assim como ninguém pode escapar das suas mãos poderosas, seu braço forte, operando eu, quem impedirá, aquele que já dizia e nos diz: antes de Abraão eu sou. E ele é aquele que, quando nós alcançamos esta sabedoria do alto, ele sempre está a nos aperfeiçoar. De geração em geração, ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Mas aqueles que dispõem a conhecer a sua perfeita e agradável vontade, dia após dia está a aprender mais do nosso Criador. Por isso, estejais sempre esvaziando de si mesmo, que não seja feito segundo a nossa vontade, mas segundo a dele. Assim como ele disse: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim alguns que diziam que podiam beber daquele cálice, ele disse: não podeis, porque ele, sendo a primícia de toda a criação e da ressurreição. Mas ele disse: todo aquele que negar a si mesmo e carregar a sua cruz, aquele que vier após mim, porque ninguém passa adiante do seu mestre, também beberá do cálice. Aqueles que alcançam uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, e através da constância se alcança o dom de justiça, discerne entre os espíritos, discerne entre o bem e o mal. E assim perseverai dia após dia, segundo aquele que é do alto e nos capacita. Lembrai-vos que quando Elias está para ser arrebatado, aonde ali os filhos de profeta diziam: sabes o que vai acontecer hoje? Sabemos, mas não diga. Sabemos que por revelação divina, como a própria Jezabel, que dizia que se não fizesse com ele aquilo que ele fez com os profetas de Baal, os ferindo a espada, que ela seria amaldiçoada pelos seus próprios deuses, aonde foi amaldiçoada. E a palavra diz que os seus foi morta pelos cães, aonde por conta que o Senhor arrebatou Elias, aonde ali Eliseu, indo adiante, atravessando o Jordão, lhe pede porção dobrada. E ele disse a Eliseu: dura coisa para ti o que me pediste. Se veres o que vai acontecer aqui, certamente
receberás. Porque Jesus Cristo é a glória da segunda casa. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aonde Eliseu voltou com a capa atravessando o Jordão e num leito de enfermidade delirava quando chega o rei de Israel terreno e ele pergunta pelas carruagens. Mas aquele que creu e lhe foi imputado como justiça, aquele que perseverou até o fim combatendo um bom combate, adentrou as regiões celestiais, pois sabemos que o construtor tem mais honra do que a própria casa, uma aliança superior até mesmo do que a de Moisés, aonde dele é a honra e a glória, o reino, as riquezas e o poder para hoje e todo sempre. Aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aonde sabemos que Elias entregou os profetas na transfiguração e Moisés aquele que entregou a lei. E em mais um dia perseverai como ministros de uma nova aliança, do que não tem que se envergonhar, mas aquele que segue o Evangelho, ele expõe as suas obras, porque aquele que está na luz e não há trevas, está sendo sempre expondo. Mas a palavra diz também, fazeis em oculto, do qual o Senhor não fazeis para serem vistos por homens e tampouco para agradar os meros mortais. Fazei em perseverança segundo o amor recíproco daquele que nos amou primeiro, e a ele seja toda honra e toda glória. Ele é a unção que despedaça todo o jugo, aonde perseveramos dia após dia, e até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Bem como diz o salmista, deitei e logo peguei no sono, acordei porque o Senhor é aquele que nos sustém. E assim perseverai em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.